E aí pessoal, beleza? Eis aqui a versão digital do professor César Lenz de volta e agora para a solução do exercício resolvido 15.6, como eu havia me comprometido com vocês, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como sempre digo, leia com atenção a questão, né? Leiam com atenção a questão. Então, o que a questão diz? Diz o seguinte: o centro de engrenagem dupla tem velocidade e aceleração para a direita de 1,2 metros por segundo e 3 metros por segundo ao quadrado. Então já vamos olhar a figura aqui o que acompanha a questão, né? Nós temos aqui uma engrenagem dupla, tá ok? Elas estão presas ambas em cremalheiras, no caso, estão presas em cremalheiras. E o centro dessa engrenagem, que no caso aqui representada pelo ponto A, ela tem uma velocidade de 1 metro por segundo e uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, trata-se da velocidade translacional e a aceleração translacional. Esse sistema tem velocidade e aceleração translacionais, basicamente. Certo? E aí o que ele pede? Dada essas informações e essa figura, que também mostra que a engrenagem maior tem 150 milímetros, ou seja, 0,15 metros, e a engrenagem menor tem 100 milímetros, ou seja, 0,1 metros. Ele pede para calcular, letra a aceleração angular da engrenagem, e letra B, a aceleração dos pontos B, C e D. É um exercício um pouco extenso, como todo exercício desse gênero enroladinho. Mas nada que vocês não consigam de fato fazer, tá ok? Basta ter muita concentração. Então vamos lá. Primeiro vamos retomar aqui algumas expressões que a gente estabeleceu em sala de aula, né? Primeiro, a aceleração absoluta. Está aqui representada aqui, ó. A aceleração absoluta, estou representando por AP, ou seja, é a aceleração de qualquer ponto P sob a engrenagem com relação a um eixo de referência fixo, tá ok? Isso aqui é dado por alfa, que é a aceleração angular, vetor com RAP, que é, que é a posição de um ponto P qualquer sobre a engrenagem com relação à origem A da engrenagem, tá ok? Mais ômega, que é a velocidade angular, vetor ômega, vetor RAP, mais uma aceleração translacional. Certo? Tranquilo, essa expressão a gente já viu em sala de aula. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, a gente também discutiu em sala de aula o significado de cada um desses termos. A gente sabe que esse alfa vetor RAP é a componente tangencial da aceleração e esse termo aqui, ômega vetor RAP, é a componente normal da aceleração. Certo? Então vamos tomar isso e vamos começar a resolver o problema fazendo as devidas substituições e tomando muito cuidado, fazendo também as devidas considerações e tomando bastante cuidado na solução, porque como a gente sabe não é uma coisa muito fácil. Beleza? Então vamos nessa. Bom, então sabemos, então esse AT é a componente tangencial da aceleração, certo? É igual a alfa vetor RAP, beleza? Até aqui tranquilo. E a gente discutiu também muito em sala a seguinte questão, de que se eu tenho uma roda girando no chão, certo? O que acontece? Essa aceleração tangencial de giro na roda tem valor igual à aceleração transversal. E essa aceleração transversal não, desculpa, aceleração translacional. E essa aceleração translacional é dada pelo exercício, é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, como está mostrando aqui. Então ficou fácil, porque o módulo da aceleração tangencial, como é dado, como eu tenho que isso é um produto vetorial, a aceleração tangencial é dada por esse produto vetorial alfa vetor RAP, então o módulo da aceleração tangencial vai ser igual ao módulo de alfa
vezes o módulo de RAP vezes o seno do ângulo entre os dois. A gente sabe que o ângulo entre os dois é igual a 90 graus. Por que é igual a 90 graus? Bom, gente, a gente está falando de um problema que está acontecendo no plano, né? Todo movimento que está acontecendo, a gente pode considerar que esteja acontecendo no eixo X, certo? No plano ali x, y. Tudo está acontecendo no plano x, y, certo? Então, o alfa, obviamente, ele tem direção sobre o eixo z, certo? O R, AP, ele está sobre o plano XY. Então, acabou, né? Então, o ângulo entre eles, uma coisa que está no plano XY, faz um ângulo de 90 graus com o eixo Z, isso ninguém tem dúvida. Então, por isso, o ângulo φ é igual a 90 graus tranquilamente. O módulo da aceleração translacional a gente já sabe, 3 metros por segundo ao quadrado. E o RAP, o módulo de RAP, é igual a 0,15 metros, certo? Então, gente, fica muito fácil resolver esse problema. É simplesmente pegar aqui esses valores, substituir ali e isolar o alfa, né? E aí a gente vai chegar no seguinte resultado, que o módulo de alfa é igual a 20 radianos por segundo ao quadrado. Simples assim, tranquilo assim. Só que se eu quiser conhecer melhor o caráter vetorial dele, eu tenho que pegar e estar fazendo uma análise. Eu tenho que pegar e estar fazendo uma análise realmente com cunho um pouco intuitivo até, né? Não preciso partir para a matemática para chegar em algumas conclusões. Bom, a gente sabe que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, da esquerda para a direita, ou seja, para o positivo. Então vamos pensem vocês aí agora no giro da roda. O que acontece com o giro da roda? A gente sabe que se a roda está se locomovendo para frente, então o giro da roda vai ser horário, certo? O giro da roda vai ser horário, beleza? Como essa aceleração ela é positiva, de fato, então ela está da esquerda para a direita, então a aceleração vai estar no sentido horário. Se a aceleração angular está no sentido horário, então, consequentemente, ela tem o sinal negativo, vocês já sabem disso, certo? E como a gente já sabe, a direção é o eixo K e acabou, é o eixo Z e acabou. Simples assim, então nós temos que o vetor alfa é igual a menos 20 radianos por segundo ao quadrado na direção de K tranquilamente, certo? E agora vamos pensar e vamos calcular a aceleração em cada um dos pontos que o exercício dá. De fato, eu vou ser um pouco cruel com vocês, entre aspas, né? Eu vou fazer aqui o caso do ponto C, como vocês vão ver, né? Eu vou fazer o caso do ponto C e depois os outros pontos que o exercício pede, eu vou deixar vocês se virarem e pensar um pouquinho. Tá bom? Mas tá. Então, qual que é o primeiro passo para a gente pegar e estar fazendo esses cálculos aí? Qual seria o primeiro passo? Bom, primeiro vamos ter que calcular a velocidade angular. Isso, gente, independentemente de qual ponto, tá? De qual ponto vocês forem estar fazendo o cálculo da aceleração. Primeiro passo, calcular a velocidade angular, o VAP, tá ok? Minto, o ômega, porque ele não dá o ômega, ele dá o VAP, né? E não dá ele dá a velocidade translacional. Dada a velocidade translacional, vamos calcular a velocidade angular, beleza? Então tá, então vamos nessa. Bom, gente, é assim que vai funcionar o negocinho. Temos aqui, a gente sabe que o VAP, ou seja, a velocidade sobre qualquer ponto na extremidade da roda, é igual a velocidade angular produto vetorial com RAP, que é o vetor que liga o ponto A qualquer ponto na extremidade da roda ali, tá ok? Então a gente sabe que esse VAP, o módulo dele pode ser escrito da seguinte forma, deve ser escrito da seguinte forma. Então, módulo de VAP igual ao módulo de ômega vezes o módulo de RAP vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Pelas mesmíssimas razões, esse VAP é a
própria velocidade translacional da roda, certo? Da engrenagem, é a própria velocidade translacional da engrenagem, portanto, 1,2 metros por segundo, tá ok? RAP 0,15 metros, que eu estou pegando a engrenagem maior, e o módulo de ômega, algo que eu quero calcular. Pronto, acabou, simples assim. No fim das contas, em que resultado a gente chega? A gente chega que o módulo da velocidade angular é igual a 8 radianos por segundo. Agora, caráter vetorial. Mesma coisa, né, pessoal? A roda ela está indo da esquerda para a direita, ou seja, para o sentido positivo. Para isso acontecer, ela tem que girar no sentido horário. Se ela está girando no sentido horário, o sinalzinho associado a ela é negativo. E como a gente já sabe, ela encontra-se sobre o eixo Z. Beleza, gente? Acho que tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês venham até mim e perguntem sem problema nenhum, tá bom? E aí, segundo passo, o que a gente vai fazer? Agora vamos reescrever vamos reescrever toda a equação, cada um dos termos da equação, de acordo com os parâmetros que o problema nos dá, para efetivamente calcular qual é a aceleração do ponto que eu quero, tá ok? Então agora é um trabalho muito minucioso, de muito cuidado, tá ok? Então aqui a gente tem a aceleração, que a gente já conhece. Vamos agora, com muito cuidado, calcular cada um desses pontos, quer dizer, determinar quem que é cada um desses termos para cada caso, como vocês vão ver que a gente vai fazer. Beleza? Então vamos nessa. Então tá aqui a expressão, né? Só para deixar lá nesse slide também, para deixar as coisas um pouquinho mais claras e fáceis de entender. Então vamos lá. Substituindo termo a termo, vamos calcular a aceleração no ponto C. Então vou chamar isso de AC agora e não AP. Que AP eu estava utilizando o termo P simplesmente para representar um ponto qualquer. Ok? Então, ó, a gente sabe então que é alfa vetor R. Então, quem que é alfa? Quem que é alfa? Alfa a gente calculou, é menos 20 radianos por segundo ao quadrado na direção de cá. Ótimo. Substituído. Vetor RAP. No caso, não vai ser mais RAP e sim RAC, né? Mas beleza, tranquilo. Vamos olhar para a figura aqui, gente. Olha onde está C. C está exatamente naquilo que eu posso considerar ser o eixo Y, ou seja, J. Tá ok? Aqui, ó, se a gente for tomar um eixo de referência, ó, esse aqui é o eixo Y, certo? De cima para baixo e de baixo para cima. E da esquerda para a direita e direita para a esquerda, o eixo X. Se eu for fazer essa consideração, se eu for assumir esse eixo de referência fixo aí, eu posso assumir que o eixo, o ponto C, encontra-se, eu posso assumir que o ponto C encontra-se exatamente sobre o eixo Y, certo? E agora, se eu assumo que o meu eixo, a origem do meu sistema de coordenadas XY é o ponto A, se eu assumo isso, que é o ponto A, então o meu ponto C encontra-se exatamente em menos 0,15 metros em J. Deu para perceber? Então, olha só. Estou assumindo o sistema de coordenadas y, x. Certo? O meu ponto C, nesse caso aqui, se eu assumo que o A é a origem do meu sistema de coordenadas, o meu ponto C ele está exatamente menos 0,15 metros sobre o eixo Y, certo? Afinal de contas, eu sei que o raio da engrenagem é 150 milímetros, que é igual a 0,15. Só que ele está para baixo do ponto A. Então, menos 0,15 metros em J. Beleza? Então, é só substituir aqui. Beleza. Vamos continuar substituindo as coisas aqui.
Então, ó, mais ômega seria, só que o nosso ômega é menos 0,8 radianos por segundo. Então, fica menos 0,8 radianos por segundo em K. Produto vetorial com menos 0,8 radianos por segundo em K. Produto vetorial com menos 0,15 metros J, que é o meu RAP nesse caso. Certo? Mais a aceleração translacional que o exercício dá, que é de 3 metros por segundo ao quadrado na direção de I, já que eu estou assumindo que da esquerda para a direita eu tenho o eixo X e estou assumindo que da esquerda para a direita nós temos o sentido positivo. Beleza? Então, ó, vamos pegar agora esse termo todo aqui, ó, e vamos calcular ele. Então, ó, menos 20 radianos por segundo ao quadrado em K, produto vetorial com menos 0,15 metros em J. Isso aqui vai dar exatamente menos 3 metros por segundo ao quadrado em I. Se você tem dificuldade em enxergar isso, mete o negócio na matriz, não tem problema nenhum, certo? Mas aqui eu já estou fazendo direto, ó. Menos com menos já sai para fora aqui, dá mais. 20 vezes 0,15 dá 3. Então, já estou tirando tudo isso para fora. Só sobrou K vetor J. K vetor J dá menos I. Então, está aqui menos 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, vamos pegar esse outro termão grande aqui, ó. Vamos pegar todo esse termo aqui, ó. Então, ó, vai ser menos 8 radiano por segundo em K, produto vetorial com menos 8 radiano por segundo em K, produto vetorial com menos 0,15 metros em J. Então, primeiro vamos fazer isso que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses, menos 8 vezes menos 0,15 dá 0,12, tá ok? E, mais uma vez aqui, ó, K com J vai dar menos I. Portanto, o que está dentro do parênteses vai ser igual a menos 0,12 metros por segundo em I. Ficou difícil de entender? Mete na matriz que vocês conseguem. Calculem o determinante que vocês conseguem tranquilamente. Certo? E aí sobrou agora esse produto vetorial aqui para resolver. Então, primeiro eu resolvi o que estava dentro do parênteses e me deu esse resultado. Certo? Agora eu vou resolver isso aqui tudo aqui, ó. E é só uma questão de cálculo tranquilo e fácil, né? E como é que vai ficar esse cálculo tranquilo e fácil? Menos 8 vezes menos 8 vezes 1 menos 1,2, eu tinha falado 0,12, né, gente? Esquece, não é 0,12, né? É óbvio, não é 0,2, é 1,2, né? Desculpa, estou viajando aqui. Então, menos 8 vezes menos 1,2 dá 9,6. K vetor I dá J. Então, resultado, 9,6 metros por segundo ao quadrado em J. Tranquilo, facinho, beleza. Na dúvida, coloca na matriz. Beleza? Agora eu vou pegar isso aqui e substituir no lugar disso aqui, tudo aqui, ó, na expressão. Espero que não esteja dando delay, né, com um pontinho vermelho em minha voz, né, mas deve estar dando, então vocês dão seu jeito aí, dão seus pulos. Beleza? E vou pegar esse menos 3 metros por segundo ao quadrado em I e substituir nesse primeiro termo de A. Aqui, ó. Vou deixar bastante tempo aqui para não dar tanto problema com delay. Beleza? Então, beleza. Substituindo, então, o que a gente vai ter? Menos 3 metros por segundo na direção de I, mais 9,6 metros por segundo ao quadrado na direção de J, mais 3 metros por segundo ao quadrado na direção de I, que é a componente da aceleração do movimento translacional. Então, isso cancela com isso, então a única coisa que nos sobra é 9,6 metros por segundo na direção de J. Legal. Isso é para o ponto C. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa para o ponto D. Vai dar a mesma coisa? Claro que não. Por quê? Porque o R não é o mesmo. A aceleração angular é a mesma. A velocidade angular é a mesma. Tá ok?
os valores, os módulos dos valores podem ser os mesmos, são os mesmos. Porém, o cálculo vetorial não é o mesmo, não vai dar a mesma coisa, por quê? Porque o ponto D agora aqui, ó, o ponto D é outro ponto, certo? E esse ponto D vocês podem considerar como sendo agora menos 0,15 metros na direção de x, ou seja, menos 0,15 i para o ponto D. Substituam isso nessas expressões e calculem a aceleração do ponto D e vejam quanto é que dá. No ponto D tem um complicador a mais. Aqui no caso agora, ó, pode ver que é na engrenagem menor. Então o R já vai ser outro valor, né? Vai ser de 0,1 metros. Então aqui no caso vai ser 0,1 metros na direção de J, positivo. Então 0,1 metros J para o ponto D. Ótimo. Só que aqui tem um outro complicador. Vocês têm que fazer uma análise que quando esse cara aqui vai para frente, essa primeira engrenagem gira no sentido horário, certo? E a segunda engrenagem, o que acontece com ela? Ela vai girar no sentido horário ou vai girar no sentido anti-horário, essa engrenagem menor? Então vocês vão ter que pensar nisso e com isso vocês vão ter que pensar no sinal da aceleração angular e da velocidade angular e fazer o cálculo assim como a gente fez para o ponto C. Tá ok? Então, pensem, gente. Pensem, porque na prova é bem provável que caia um exercício desse gênero. Eu fiz aqui para o ponto C, pode ser que na prova eu peça o resultado para o ponto D ou para o ponto B. Tá ok? Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até